Lorival, muito obrigada. Te convido a participar da entrevista, Lorival, que a gente vai fazer a seguir. Claro, você também que me acompanha nessa noite, estamos num momento de atenção. Por quê? Porque a gente mostrou agora há pouco que o nosso país registrou o maior número de casos de Covid de toda a pandemia. Se você chegou agora há pouquinho aqui no Expresso, preste atenção para esse número. Estamos falando de quase 300 mil casos em 24 horas. A gente fala sobre isso, claro, e sobre todas as informações importantes relacionadas à pandemia numa entrevista absolutamente relevante agora. O papo é com o epidemiologista, o Pedro Halal. Oi, Pedro, boa noite, bem-vindo de volta. Mona Lisa falando, me ouve bem? Te ouço perfeitamente, Mona. Boa noite. Obrigada, adoro quando você me chama de Mona, já quebra o gelo e a gente vai direto ao ponto. Pedro, quando a gente trouxe na abertura do Expresso esse número absolutamente expressivo, né? 300 mil casos de Covid em 24 horas, um número que a gente até então não tinha registrado desde o começo da pandemia e também sobre as mais de 1.000 mortes, dá um aperto no coração porque parece que a coisa está ficando mais séria em relação ao avanço da Omicron. Então, minha primeira pergunta para você, a gente em algum momento teve algum equívoco em subestimar o que seria, de fato, essa onda da Omicron no nosso país? Ou há elementos nossos aqui no Brasil, locais, que potencializam todo esse cenário que a gente está relatando agora? Olha, a Omicron, ela está cumprindo exatamente todas as promessas que ela fez logo que ela foi descoberta. Diferente, aliás, de muitos políticos que a gente conhece. Quando ela surgiu, a Omicron mostrou que era muito transmissível, que ela era menos agressiva. E o que está acontecendo? Ela está se mostrando muito transmissível, então a gente quebra diariamente o recorde de casos. Ela é menos agressiva, então as mortes não conseguem subir no mesmo patamar, mas é óbvio que, mesmo que não seja no mesmo patamar, que nós poderíamos aí estar com 5.000 mortes por dia, mas mesmo assim é um grande aumento de mortes, porque tem muita gente infectada ao mesmo tempo. O que isso significa na prática? A gente sabe que a onda da Omicron tende a ser mais curta do que as ondas anteriores e talvez até por isso tenha havido alguma subestimativa ou tentar passar a ideia de que ela era leve, mas a verdade é o seguinte, se não fizermos nada, por mais alguns dias, a Omicron vai causar mais de 1.000 mortes, infelizmente, por dia no Brasil, e o Brasil insiste em apenas adotar uma medida, que é a vacinação. As outras medidas de testagem, de uso de máscara, parece que foram abandonadas. E por isso a Omicron está fazendo a festa no Brasil também. É tão trágico isso, né? Porque não queria fazer o trocadilho sobre festa, mas, enfim, já que você citou, porque a gente está vendo autoridades, né, governadores, por exemplo, do consórcio Nordeste, eu não sei se você já se informou sobre isso, provavelmente sim, mas eu vou repetir, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste, Pedro, foi lá e recomendou duramente o cancelamento do feriado de carnaval, porque sem feriado as pessoas não se aglomeram, né? Apesar da não realização das festas. E também, Pedro, a proibição das festas privadas. É por aí que a gente vai ter que passar pelo combate à variante Omicron, especialmente olhando para o carnaval, olhando daqui para frente, para a gente tentar segurar um pouco. O que você acha? Olha, Mona, tu mesma me entrevistasse lá em outubro, antes da chegada da Omicron, Sim. E a gente conversou sobre carnaval, conversou até com certo otimismo. É verdade. A verdade é que a Omicron chegou, ela é muito transmissível e hoje em dia não faz nem sentido debater carnaval. O carnaval tem que ser cancelado em todos os lugares imediatamente. A gente pode até tratar isso, foi um erro de avaliação. Olha, não tinha variante no momento. A verdade é que nós temos que nos adaptar à realidade. E na realidade atual, aglomerações não são bem-vindas de maneira alguma no Brasil. Mesmo que seja menorzinha, 5 pessoas, 10 pessoas, todo mundo vacinado?
essas aglomerações vamos dizer assim, de até 10 pessoas, na qual todo mundo está vacinado, essas aglomerações elas são necessárias. Sinceramente, todo mundo está precisando disso e vamos falar a verdade. Se todo mundo tiver vacinado, isso não vai causar um grande estrago na pandemia. Agora, eventos com dezenas e até centenas de pessoas, esses não podem acontecer nesse momento. Do contrário, vai acontecer que nós vamos demorar muito mais tempo para vencer a pandemia do que a gente poderia demorar. Sem dúvida. E quando as autoridades vão ali e tomam essa decisão, né? Nós estamos falando de locais absolutamente tradicionais, mesmo sem o carnaval de rua, só o feriado em si já é motivo para as pessoas celebrarem ou para se aglomerarem, por exemplo, na praia ou numa praça. Enfim, com o feriado, com a pausa, né? Com a não compromisso de trabalho, é claro que as aglomerações podem acontecer. Aí os governadores ali do consórcio Nordeste, por uma orientação então do comitê científico, estão recomendando ali, né? O comitê científico está recomendando o cancelamento do feriado de carnaval. Os nossos analistas já estão aqui na ponta da linha, claro. Lorival está aqui com a gente para participar também da entrevista. Diga, Lori, sua pergunta para o Pedro. Boa noite, doutor Pedro. Na Europa e nos Estados Unidos, as mortes que aconteceram com a Omicron foram predominantemente, quase que totalmente, de pessoas não vacinadas, pessoas que tinham comorbidades muito graves, pessoas com problemas de imunidade e, entre as não vacinadas, as crianças que não tinham idade para se vacinarem ou cujos pais não as vacinaram. Agora, a Pfizer entrou esta semana com um pedido na FDA para que a sua vacina seja aplicada para crianças entre 6 meses e 5 anos. Você acha que isso é necessário no contexto dessas mortes? E qual é o perfil das pessoas que estão morrendo no Brasil? Olha, Lore, primeiro obrigado pela pergunta. Hoje eu estava analisando dados de Santa Catarina e fiquei abismado, porque no Brasil é exatamente a mesma coisa que a gente observa em outros locais. A mortalidade naqueles vacinados com a terceira dose é 47 vezes menor do que nos não vacinados e naqueles vacinados com regime incompleto. Em Santa Catarina, aqui no Brasil. Então, assim, a verdade é que a vacinação vai nos tirar dessa pandemia. Aliás, se não fosse a vacinação, essa onda da Ômicron seria uma tragédia ainda maior. E vacinar as crianças é essencial para aumentar a cobertura da população imunizada e reduzir a circulação do vírus, como já se fez em várias doenças na história da saúde pública. Então eu vejo com bons olhos a iniciativa da vacinação para as crianças menores ainda e, sabendo do histórico brasileiro, eu fico tranquilo, porque quando as vacinas chegarem para essas crianças pequenas no Brasil, a vacinação vai ser um sucesso. Independente de qualquer movimento anti-vacina que surja, a verdade é que no Brasil o movimento pró-vacina é muito mais forte. Ô Pedro, a Renata Agostini, a nossa analista, trouxe uma apuração importante para a gente que a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, está projetando, então, a estabilidade dos casos para um futuro próximo aqui, entre 15 e 20 de fevereiro. Eu gostaria de saber o que você tem, como é que você tem acompanhado essas previsões? Estamos falando, né, de uma adesão muito grande das pessoas, sim, à vacinação na cidade de São Paulo, assim como também na cidade do Rio de Janeiro, mas eu gostaria de olhar melhor para o calendário com uma lupa mais realista. Prefiro ser realista. Não, olha só, Mona. Todos os modelos matemáticos sugerem que essa variante vai ter uma curva muito rápida. Assim como ela subiu como se fosse um lançamento de foguete, ela também desce mais rápido. Além das contas matemáticas, a realidade nos países onde ela começou mais cedo mostra isso. Sim. Aconteceu na África do Sul, aconteceu na Inglaterra e está acontecendo aqui nos Estados Unidos, onde eu estou hoje. Nos Estados Unidos, os números já estão começando a cair. Então, assim, a tendência realmente é que seja uma onda mais curta. O problema é que esse mais curto sempre tem as 2 semanas a mais, né? Por quê?
Porque os casos, quando começarem a estabilizar e descer, ainda tem 2 semanas depois para as mortes começarem a estabilizar e descer. Lembra que a gente conversou isso lá atrás? Verdade. Primeiro os casos, depois as hospitalizações e depois as mortes, sempre com 1 semana de intervalo cada um deles. Tem mais perguntas, mas vamos bater numa bola aqui. Lorival, tem mais uma questão? Sim, doutor Pedro. Se a gente considerar que vai haver aí um resíduo da população que não se vacina, né? Que aqui no Brasil pode ser em torno de 20%, queria ouvir o seu número em relação a isso, 15%, 20%. Será possível alcançar a imunidade coletiva com o restante da população vacinada, incluindo as crianças pequenas, considerando essa dinâmica das variantes? Olha, em primeiro lugar, eu acho que eu tenho alguma discordância quanto ao percentual, porque o Brasil é esse país que tem o curioso caso dos anti-vax que se vacinam. Exato. No Brasil, a grande maioria das pessoas que faz propaganda contra a vacina está super vacinada. Antivacina aqui é só de rede social, mas na hora H ali, alguns até mentem, mas na hora H eles vão lá e tomam a vacina, sim. Eles vão lá e tomam. Então, assim, na prática, eles não vão conseguir barrar esse grande cobertor de imunidade que vai sendo construído. Esse cobertor de imunidade é o que faz com que hoje a gente tenha tido 1.000 mortes e não 5 ou 10 mil mortes. Sim. Essa é a primeira coisa. Agora, muito rapidamente, mas nós temos que lembrar que quanto mais gente vacinada, menos o vírus consegue circular. Então, essas pessoas, elas não vão conseguir impedir o fim da pandemia, mas elas certamente estão atrasando o fim da pandemia, infelizmente. O Pedro, eu queria muito acreditar nesse momento, nessa frase tão poderosa, o fim da pandemia. Já não acredito tanto, porque agora, 3 de fevereiro de 2022, a gente nesse perrengue total, tô aqui mais incrédula. Mas vamos lá, não tenho que ser crédula ou incrédula, tenho que te ouvir. Quando a gente fala de fim da pandemia, a gente não considera mais a possibilidade de uma nova cepa, uma mutação poderosa, algo do tipo? É isso? Não, olha só. Então vamos lá, Mona Lisa. Eu até escrevi essa semana, porque eu tinha falado em final da pandemia por agora. Inclusive aqui. Exatamente, antes do surgimento da Ômicron. Então, vamos lá. O que acontece? A Ômicron está varrendo o mundo todo, ela suplanta as outras variantes praticamente não estão circulando. Então, existe uma dúvida científica, o que vai sobrar do lado de lá? Ou seja, quando acabar a onda da Ômicron, o que vai seguir circulando? Não há dúvidas de que estão surgindo novas variantes. É óbvio que estão surgindo novas variantes, porque o vírus está circulando como ele nunca circulou na história. Sim. Qual é a dúvida? Será que essas novas variantes, alguma delas vai furar a vacina ou vai ser mais agressiva? Essa é a dúvida. Dependendo dessa resposta, nós saberemos o quão mais próximos estaremos do fim da pandemia. Mas, sempre é bom lembrar, quanto mais gente vacinada, mais perto estaremos do fim da pandemia. A Ômicron, em alguns lugares, causou muito menos mortes. E esses lugares já estão começando a trabalhar com a ideia do fim da pandemia. A Dinamarca foi um exemplo essa semana. Então, estamos mais perto do fim do que do início, certamente. Vamos seguir se vacinando, que a gente vai chegar lá daqui a um tempo. Ó, os dedinhos, e você falou Mona Lisa agora, até arrepiei. Começou com Mona, foi Mona Lisa, eu falei, não gostou da pergunta, brincadeira. Lorival, tem mais uma questão para o Pedro? Nossa editora do online, do digital, está assistindo essa entrevista, como tantas outras pessoas, e pediu para eu fazer uma pergunta que eu acho também muito pertinente, é uma preocupação minha também, que é a questão da volta às aulas, né? Existem muitos grupos de interesse, né? Muitos, como os sindicatos dos professores, né? E, enfim, muitas preocupações legítimas dos pais também. Como é que você encara essa questão de voltar às aulas num momento em que há um pico aí de casos e de mortes? Bem, em primeiro lugar, se tivéssemos começado a vacinar assim que a Anvisa aprovou, nós já teríamos praticamente todas as crianças vacinadas. A verdade é que o Brasil perdeu tempo para começar a vacinar as crianças. Segundo lugar,
com a taxa de transmissão no estágio que está, não faz sentido voltar às aulas agora. Deixa descer um pouquinho essa curva, a tendência é que seja logo, e aí sim retoma as atividades escolares. Essa é a minha posição. E só para responder para a Mona, não foi que eu não gostei da pergunta, eu não gostei foi da resposta. Por isso que eu falei Mona Lisa, porque eu adoraria poder dizer que a pandemia está acabando. Oh, meu Deus. Infelizmente não é isso. Me deu palpitação. Falei, será que ele não gostou? Foi Mona Lisa, parecia bronca de professora. Brincadeira, Pedro. É ótimo sempre conversar com você. A gente aprende com você, a gente revisa quando precisa. O papo é reto, direto e é assim que tem que ser. Muito obrigada. Até uma próxima. Venha sempre. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Obrigada, Lorival, meu parceiro aqui na entrevista. Muito obrigada.